Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, Sérgio Brito na área, bem-vindo a B2 Cursos Jurídicos mais uma vez. Estamos aí no nosso curso de Direito Administrativo, nosso ponto de regime jurídico, administrativo e princípios da administração pública. Pessoal, vamos falar agora de um princípio, na verdade são dois, falamos razoabilidade e proporcionalidade, são dois princípios que a gente estuda junto, tá? Veja só, razoabilidade e proporcionalidade, né? A atuação da administração pública, ela precisa de ser razoável, precisa de ser uma atuação proporcional. Professor, os dois princípios estão na Constituição? Sim, são princípios constitucionais, mas são princípios constitucionais implícitos. Nós retiramos esse princípio na leitura lá da Constituição, dos direitos fundamentais, do Estado Democrático de Direito, tá? Então não é um princípio constitucional expresso, né? Os dois, tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade, não são princípios constitucionais expressos. Muito cuidado, que isso já foi cobrado em prova. Professor, mas eles estão expressos em algum ponto do ordenamento jurídico, em alguma lei, alguma norma? Sim, eles estão expressos lá na Lei de Processo Administrativo, a Lei 9.784. Então, se a questão perguntar assim, o princípio da proporcionalidade, ou então da razoabilidade, é um princípio que está expresso no ordenamento jurídico brasileiro? Certíssimo. Agora, se ele falar é um princípio constitucional expresso, está errado, porque ele está na Constituição de forma implícita. Agora, professor, são sinônimos os dois? Não. Veja, na verdade, a razoabilidade ela é mais ampla do que a proporcionalidade. Vamos lá para a tela, que a gente já começa a falar. E eu vou começar com um desenho para você aqui. Olha só, pessoal, se eu tivesse que colocar aqui num círculo, tá? Eu colocaria um círculo grande, não é o círculo ali do B2 jurídico, é um círculo grande aqui embaixo. Aqui eu tenho a razoabilidade, tá? Razoabilidade, vou colocar só as iniciais. E aqui neste pedaço de cá, dentro desse círculo, eu tenho a proporcionalidade. Ou seja, a proporcionalidade é uma faceta, é um aspecto da razoabilidade, né? O princípio da razoabilidade ele é mais amplo. Ele tem a ver, pessoal, com atuação, né? Uma atuação razoável, uma atuação dentro do padrão, do senso comum do homem médio, né? Do homem médio. O senso comum ali do homem médio, uma atuação razoável. A proporcionalidade ela tem mais a ver com uma questão matemática, uma relação entre meios e fins, né? Uma medida necessária, adequada, proporcional no seu sentido estrito, né? Uma relação mesmo entre meios e fins. Então, tanto numa prova, agora os dois procuram limitar a atuação administrativa. Os dois procuram restringir, por exemplo, o poder de polícia, restringir o poder punitivo do Estado, restringir a própria discricionariedade, né? O poder discricionário, que é a atuação de forma facultativa que a administração tem, ele é controlado muitas vezes pela razoabilidade e pela proporcionalidade. Quando o Estado, por exemplo, vai impor uma multa, olha só, um exemplo, uma multa ambiental, que pode variar de 5 mil a 1 milhão de reais. Então, tem lá uma multa ambiental prevista para quem desmatou determinada área, de 5 mil a 1 milhão de reais. Chega ali o fiscal do IBAMA, e encontra lá um pequeno fazendeiro que deixou lá o fogo pegar, foi até uma negligência dele, uma pequena área. Será que ele pode tacar uma multa de 1 milhão de reais sobre esse fazendeiro? Não estou defendendo o sujeito, tá? Houve ali uma negligência, houve um incêndio, né? Ainda que de pequena proporção, mas tem que haver uma multa, né? A norma prevê uma multa. Agora, uma multa de 1 milhão de reais, será que essa multa não estaria sendo desproporcional à gravidade da infração? Então, a multa tem que ter uma relação, né, a multa, a pena, entre a sua gravidade, né, a infração, e tem que ter uma proporcionalidade, desculpa, entre o grau, né, o tamanho da infração e a pena a ser aplicada, a questão de dosimetria da pena também. Vamos lá para a tela, eu já tracei assim em linhas gerais, vamos lá para a tela usando aí o que nós já falamos. Então, olha só, não basta cumprir a letra fria da lei, né? Razoabilidade e proporcionalidade. A medida administrativa ela deve ser o quê? Razoável, proporcional, né? Adequada, necessária, são termos que podem aparecer aí. São princípios constitucionais o quê? Implícitos.
Há quem diga, eu coloco aqui, há quem diga que decorre de norma da Constituição que estabelece que o processo deve ser solvido dentro do prazo razoável, né? Há quem diga. Mas eu prefiro pensar que são princípios constitucionais implícitos, são retirados, na verdade, de outros pontos do ordenamento, né? Do Estado de Direito, a questão dos direitos fundamentais, né? No caso da razoabilidade, eu até posso ir além, a razoabilidade, a doutrina entende que ela é extraída do devido processo legal no seu aspecto substantivo ou material, tá? Porque o devido processo legal, né, tem que ter o devido processo legal para determinadas punições, para determinadas coisas. O devido processo legal no seu aspecto processual é esse processo, esse procedimento, mas no seu aspecto material, desculpa, ou substantivo, ele significa razoabilidade. Então, algumas pessoas extraem, né, alguns doutrinadores puxam essa relação. Devido ao processo legal, no seu aspecto substantivo, nós extraímos aí a razoabilidade, tá? Eles estão previstos na Lei 9.784, então se cair na sua prova que estão previstos no ordenamento, está certo, né? Lembrar que o ordenamento é uma pirâmide, né? E no ápice dessa pirâmide nós temos a Constituição Federal e abaixo nós temos as leis e tal. Então está no ordenamento, né? O ordenamento é toda essa pirâmide. Abaixo da Constituição nós temos as leis, né? E abaixo das leis, vou colocar um asterisco, os atos infralegais, abaixo da lei, infralegais. A razoabilidade é mais ampla do que a proporcionalidade, nós já falamos isso, né? Lembrar que a proporcionalidade é uma faceta, né? Como o Celso Antônio Bandeira de Mello diz, é um aspecto da... A proporcionalidade é uma faceta, é um aspecto da razoabilidade. Relação proporcional entre meios e fins, né? Nós também tiramos aí da proporcionalidade. O que significa isso, professor? Eu gosto muito de citar o exemplo do mosquito, né? Tem nada a ver com direito administrativo, né? Eu gosto de dar esse exemplo que o aluno lembra. Exemplos meus são meio malucos às vezes, para os caras lembrar. Olha só, pessoal, imagina o seguinte, um mosquito aqui voando, pá, o cara vem e pega um míssil, uma bazuca para matar esse mosquito. Essa medida é proporcional? Não. Ela é necessária matar o mosquito? Está aqui, né? É adequada? Olha, não sei se a medida foi adequada, não foi proporcional. Então, tem que ter adequação entre meios e fins, tá bem? A atuação exagerada, né? Não respeito a essa proporcionalidade, ela, logicamente, ela é excessiva, né? Ambos se referem à vedação, ao excesso, tá? Ambas, tanto a proporcionalidade quanto a razoabilidade, ambas limitam a administração, seja a limitação do poder discricionário, seja a limitação do poder de polícia, seja a limitação do poder punitivo, né? Proporcionalidade, ela se divide em 3 aspectos. Necessidade, ou seja, a medida tem que ser necessária para atender a proporcionalidade. A medida tem que ser necessária, ou seja, tem que atender a necessidade. Ela tem que ser adequada, ou seja, tem que atender a adequação. E ela tem que ser proporcional, no sentido estrito, lá a relação entre meios e fins. Pessoal, tem o famoso caso das farmácias, né? Aí na minha prova de direito de juiz, eu precisei de estudar alguns casos. O famoso caso da farmácia que ocorreu na Alemanha, né? Ainda na antiga Prússia, se eu não me engano. Isso ocorreu há muito tempo atrás. E lá houve uma proibição da instalação de farmácia. No Brasil tem muita farmácia, né? De instalação de farmácia uma próxima da outra, né? Então, houve uma lei, olha, farmácia só pode ter uma aqui e outra não sei quantos quilômetros de distância. E aí essa lei foi considerada inconstitucional porque violou o princípio da proporcionalidade, ou seja, a finalidade ali, a medida foi desproporcional, né? Então, a proporcionalidade, ela tem a ver com essas 3 coisas: necessidade, adequação e proporcionalidade no sentido estrito, que nada mais é do que uma relação, uma relação razoável entre o que se procura buscar com a medida adotada, tá? Uma razão mesmo, proporção, uma razão. Vamos lá, princípio do devido processo legal agora. Esse princípio do devido processo legal está lá na Constituição, no seu artigo 5º, diz: ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Lógico, no âmbito da liberdade, nós estamos falando lá do direito penal, né? Para haver uma prisão, né, para o sujeito ser condenado, a prisão tem que ter um processo, um devido processo. E para ser privado dos seus bens também, né, está aí a aplicação no direito administrativo, na parte dos bens. Por exemplo, a desapropriação de um bem. Um bem de um particular pode ser desapropriado. Então, este bem deste particular,
Antes dele ser desapropriado, efetivamente, tem que haver um processo administrativo. Para punir um servidor, também tem que haver um processo administrativo. E o devido processo legal significa o seguinte: o respeito a um procedimento. E dentro desse procedimento deve haver respeito ao contraditório, ampla defesa, né? A possibilidade do sujeito dizer o contrário, de se defender, de fazer provas naquele processo. Então, tudo isso tem a ver com o devido processo legal. Na verdade, o devido processo legal é um princípio guarda-chuva, né? Ele é um super-princípio e dentro dele nós vamos extraindo outros princípios, né? Inclusive a razoabilidade, né? Como eu acabei de falar, ela é extraída do devido processo legal, mas no seu aspecto material, no seu aspecto substantivo. Vamos lá para a tela. Veja só, artigo da Constituição 5º, inciso 55. Aos litigantes, seja em processo judicial ou por administrativo, e aos acusados em geral, ou seja, inclusive ali os acusados de alguma infração administrativa, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Tá? O princípio devido ao processo legal, aplicado na esfera administrativa, exige um processo formal regular, né, para que sejam atingidas a liberdade e a propriedade do administrado. Assim, a administração pública, antes de tomar decisões gravosas a um dado sujeito, deverá oferecer-lhe oportunidade de contraditório e ampla defesa. Só abrir um parênteses aqui, na verdade, quando a gente fala da liberdade, se você pensar na liberdade, não a liberdade de ir e vir, né? Logicamente que nós temos a aplicação da liberdade no direito administrativo, por exemplo, na liberdade de comércio, na liberdade de atuação em determinadas áreas, né? Aí tudo bem, a liberdade aí, o processo administrativo, né, vai envolver liberdade. Mas quando a gente pensa em liberdade de ir e vir, aí realmente é um processo penal, tá? Só fazendo esse adendo aí, porque quando eu falei em liberdade aqui, no primeiro momento, pensei em liberdade de ir e vir, mas a gente tem liberdade no sentido mais amplo, né? Lá no direito constitucional, a gente vê muito mais do que isso, né? A liberdade, na verdade, se refere vai além do que a liberdade de ir e vir, né? A liberdade de expressão, a liberdade de você exercer uma atividade comercial, né? Desde que você atenda determinados requisitos, por aí vai. Tá? Quando uma atividade da administração atinge a órbita de direitos de alguém, pode lhe causar prejuízo e deve haver aí um contraditório em defesa sob pena de anulação do ato administrativo. Por exemplo, pessoal, para se punir um servidor público, tem que ter o devido processo legal, né? Um PAD, um processo administrativo disciplinar. O sujeito, quando é multado no trânsito, ele tem direito de apresentar um recurso na via administrativa. Não, está dando ali para ele o contraditório e ampla defesa. Quando o sujeito recebe uma multa da Receita Federal, também ele pode ter um direito de petição, direito de recorrer, contraditório e ampla defesa. Então veja aqui, direito de pugnar, né, aquela multa, nós temos aí que o devido processo legal, ele traz essa ideia do contraditório, da ampla defesa, direito de se defender, de questionar aquele ato, né? Porque o ato da administração pública, lembrando que ele tem a presunção de legitimidade e veracidade, mas ele não é um ato final, um ato absoluto. Ele pode ser passível de impugnação, lembrando que no caso de impugnação, cabe ao particular trazer a prova em contrário. Está vendo como é que o direito está muito amarrado? Pessoal, essas primeiras aulas são teóricas porque nós trabalhamos com princípios. E quando a gente estuda com princípios, a gente estuda quase todos os princípios que nós vamos estudar ao longo do curso. Então eu quero que você, assim, não se assuste. Não desanime no primeiro obstáculo, tá? Depois que a gente estuda aí princípio, a coisa fica mais tranquila. Vamos lá para organização, para ato administrativo, poderes administrativos, tá? Quando a gente estuda em princípio, por isso que eu sempre procuro dar algum exemplo para que você possa compreender de fato o conteúdo daquele princípio. Não adianta você decorar. Eu falo que decoreba é perda de tempo. Você vai decorar, tudo bem, mas a prova não vai ser amanhã, essa prova daqui a um tempo, então você precisa de entender a matéria, tá? Vamos lá, princípio da motivação. Olha que hora boa para falar da motivação, né? Lógico que essa motivação aqui não tem nada a ver daquela disposição que você tem que ter para estudar, né? Essa motivação aqui é outra coisa, a necessidade da administração de motivar os seus atos, motivar as suas decisões, tá? Princípio da motivação, exigência de que todos os atos da administração e decisões da administração pública sejam o quê? Fundamentados, sejam motivados. Olha só, esse princípio da motivação exige que a administração motive os seus atos. Diga o porquê. Por que você praticou isso, administração? Por isso, por isso, por isso.
A motivação é a exposição dos motivos, é a descrição dos motivos que levaram à prática daquele ato. Professor, mas motivo é o quê? Fundamento jurídico, é o fato, né? A descrição do fato, o fato que ocorreu, mais o fundamento jurídico. Olha só, o sujeito recebeu uma multa de trânsito porque estacionou no local proibido. Então, né, quando ele receber essa multa, vai estar lá a descrição do fato, estacionado em local tal, proibido, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo tal, cabe uma multa de tantos reais aí. Então veja que houve uma motivação dessa multa, ou seja, uma descrição do fato mais o fundamento jurídico, ou seja, a norma que foi aplicada àquele fato para gerar aquele ato da administração, no caso aí uma multa de trânsito. Então, descrição desse motivo é a motivação. Por que nós temos que ter a motivação? Porque só tendo a motivação que o particular vai ter ciência para se defender, para saber, né, por que aconteceu isso. A administração tem que dar ali as razões da sua atuação. Então, ao dar as razões, ao apontar o fato mais o fundamento jurídico, ela está fazendo a motivação do seu ato. Esse é um princípio que está previsto na Constituição, tá? É um previsto constitucional. Tem fundamento na Constituição, embora, né, não seja expresso na Constituição, mas ele está expresso na lei de processo administrativo, ele está expresso. A exceção a, por exemplo, o ato de exoneração de um servidor de cargo em comissão ou de função de confiança não precisa ser motivado. Tem algumas coisas para te falar aqui. O que é um cargo em comissão? É aquele cargo que não precisa de concurso público para ingresso. É de livre nomeação e livre exoneração. Ele não vai gerar estabilidade, o sujeito pode ser exonerado a qualquer tempo, não precisando de ser motivado, não precisando de ser descrito ali qual foi o motivo, ou quais foram os motivos que levaram à sua exoneração. Tá? Agora, se motivou o ato, a administração se vincula a este ato. De forma que, se o motivo declarado no ato for falso ou inexistente, o ato ele é nulo, o ato poderá ser anulado. Essa é a chamada teoria dos motivos determinantes. Então, veja só, motivo é diferente de motivação. Vamos lá na tela para a gente explicar isso. Motivo é diferente de motivação. Motivo, eu já falei para você, é o fato mais o fundamento jurídico. E a motivação é a exposição, é a descrição do motivo, descrição do fato, descrição do fundamento jurídico. Agora, professor, o que é a teoria dos motivos determinantes? É um nome bem pomposo. Olha só, essa teoria diz que, uma vez declarado o motivo, né, ou seja, o fato mais o fundamento jurídico, a administração pública se vincula a esse motivo declarado. De modo que, se o motivo for falso ou inexistente, o ato será nulo. Olha só, os motivos declarados, eles, de alguma forma, determinam aquela atuação, foram determinantes para a atuação administrativa. De modo que se aquele motivo foi declarado, a administração se vincula a ele. De forma que, se ele for falso ou inexistente, imagine você o seguinte, o sujeito foi demitido, né? Não esquece o demitido, tá? Exonerado, vamos colocar o exonerado. Demitido é outra coisa, demitido é uma punição, exoneração não é punição, nós vamos ver isso lá com calma, lá na parte de servidores públicos. Então, o sujeito, ele é exonerado de um cargo de comissão, aí vem na descrição, por falta de verba, exonero João da Silva Pereira. Então, foi exonerado o sujeito. Depois, João da Silva Pereira descobre, peraí, tem orçamento. Esse motivo declarado aí, ele é falso. Me exoneraram por outra razão e colocaram que falta verba. Ora, se o motivo é falso, o ato é nulo. Então, o João ali pode pleitear o retorno dele. Tudo bem, vai anular o ato, mas o que vai acontecer no outro dia? Eles vão agora exonerar o João, exonera o João, ponto, sem dizer o motivo. Tá? Então, veja, quando se declara o motivo do ato, a administração se vincula a ele. De modo que se aquele motivo, for falso ou inexistente, o ato será nulo. O ato será nulo. Pessoal, veja só, teoria dos motivos determinantes, não vai esquecer que ela cai bastante em prova. A Lei de Processo Administrativo 9.784, ela traz no seu artigo 50 aqueles atos que precisam de ser motivados.
É um artigo, pessoal, que você vai ter que ler. Você vai ter que ler e procurar entendê-lo, né? Não parta logo para a decoreba. A decoreba é a última opção, tá? Procure entender. Esse é um artigo que ajuda bastante para o concurseiro, por quê? Muitas vezes a banca pergunta, o ato tal tem que ser motivado. Aí o cara, onde é que está isso? Está na lei, né? Na lei está lá isso. Então, o artigo 50 dessa lei, que nós vamos ler agora com bastante calma, tá? Ele diz o seguinte, os atos administrativos, que lei, professor? 9784/99. Olha, os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação, ou seja, com a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Quando? Em quais situações? Olha só. Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Pessoal, toda vez que um ato negar um direito, limitar um direito, afetar um direito ou um interesse, tem que ser motivado, porque interferiu na esfera jurídica daquele particular. E outra coisa, toda vez que um ato impor uma sanção, um gravame, um encargo, um ônus a um particular, um dever, também ele tem que ser motivado, ou quando agrava essa sanção. Olha só, está lá, ó. Os atos que imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Professor, dá um exemplo do primeiro e do segundo. Olha só, um ato que nega um pedido de aposentadoria. Está negando um direito, ele tem que ser motivado. Um ato que nega um pedido de uma licença tem que ser motivado. O segundo, professor, um ato que impõe uma multa de trânsito é uma sanção, ele tem que ser motivado, certo? Um ato que demite um servidor, né, está impondo a ele uma sanção, então tem que ser motivado. Os atos que decidam processos administrativos, olha, de concurso ou de seleção pública. Imagine você, está fazendo um concurso público, você recorre de uma questão, né? O que você espera? Que a banca analise o seu recurso e diga por que seu recurso não vai ser provido, né? Por que ele foi negado o provimento ao seu recurso? Por que não foi acolhido? Por isso, por isso, por isso. Então tem que motivar. Toda vez que você vai dizer o motivo, descrever por isso, por isso, por isso, você está motivando os seus atos, tá? E a administração tem que motivar nesse caso. Outra coisa, dispensam ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. A regra é que a administração faça um processo licitatório. O que é um processo licitatório? Um processo que vai escolher aquela pessoa que vai contratar com a administração, que vai escolher a proposta mais vantajosa. E antes da administração contratar, ela tem que fazer um processo licitatório via de regra. Agora, há situações em que essa licitação ela é dispensável ou ela é inexigível e aí a administração, para que ela faça essa contratação sem essa licitação, ela deve, né, chamada contratação direta, que é uma contratação sem licitação, ela tem que dizer, não será feita a licitação neste caso, será uma contratação direta, por isso, porque é inexigível, por isso, por artigo tal, ou porque ela é dispensável. Então, tem que declarar os motivos, tem que informar os motivos. Decida um recurso administrativo. Olha, se eu recorro de uma decisão, aí vem uma decisão que vai julgar o meu recurso, né, pessoal? Tem uma decisão administrativa, eu recorro dessa decisão administrativa, vai para uma instância superior, a instância superior vai apreciar o meu recurso. Ora, ela vai falar só assim, defiro ou indefiro? Não, ela tem que dizer por que está deferindo ou por que está indeferindo o meu recurso. Decorram de reexame necessário. Dentro do poder de autotutela da administração, ela pode reexaminar os atos, mas ela tem que motivar. Ela tem que dizer, olha, o ato está sendo revisto por isso, porque nós erramos, teve isso aqui. Então tem que ter motivação. Não é simplesmente mudar lá um ato sem dizer nada, né? Não falaram nada por que mudou. Tem que dizer por que foi alterado aquele ato de um reexame de ofício, né? Poder de autotutela da administração sendo exercido, mas tem que ser justificado. Outra situação, quando a administração deixa de aplicar a jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Pessoal, primeiro vamos concentrar aqui na jurisprudência. A administração pública, ela também tem a sua jurisprudência administrativa. O que é a jurisprudência? São decisões repetidas que vão se formando, né, que formam um entendimento. Lógico, nós somos acostumados com a jurisprudência lá dos tribunais, do Poder Judiciário, mas existe também uma jurisprudência no seio da administração.
Vamos supor, Joãozinho pediu um benefício, esse benefício foi concedido, Manuel pediu, foi concedido, na mesma linha. Então foi formando uma jurisprudência ali naquela situação. Aí vem um terceiro sujeito e pede, né, vem um quarto, quinto sujeito, depois de uma decisão já ali, digamos, uniforme e consolidada, no quinto sujeito que pediu, o sexto, sétimo que pediu, negaram. Olha, deixou de aplicar aquela jurisprudência anterior. Então, tem que dizer por quê. Olha, no caso desse sujeito, desse fulano, é um pouco diferente, não é o caso igual dos outros. Então, quando a administração deixa de aplicar um entendimento que ela já vem aplicando anteriormente, ela tem que dizer o porquê, né? Jurisprudência é um entendimento já formado anteriormente, ela tem que dizer o porquê que não está aplicando aquela jurisprudência. Ou então o que ela discrepa, ou seja, ela julga no sentido contrário de um parecer, de um laudo. Vamos supor, o sujeito pede uma aposentadoria, aí tem um laudo. O laudo indica que ele tem direito àquela aposentadoria por invalidez, né? Hoje conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente, né? Mudou o nome aí depois da reforma previdenciária de 2019, a emenda constitucional 103. Então, vamos chamar de aposentadoria e invalidez, fica mais fácil, né? Mas o nome mudou. Aí vem um laudo, realmente o sujeito está inválido, não pode mais trabalhar. Aí o cara que vai decidir se vai conceder o benefício para ele ou não concede a aposentadoria, discrepando daquele parecer, daquele laudo. Ele tem que dizer o porquê, né? Porque esse laudo não está certo, por isso. Então, toda vez que vai discrepar de um parecer, de um laudo, de uma proposta, tem que dizer o porquê. Importem em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo, o que eu chamo de Toda vez que um ato anular um outro, revogar um outro, suspender um outro ou convalidar um outro, ele tem que justificar, tem que ter a explicação, tem que ter a razão, tá? A motivação, pessoal, ela deve ser sempre o quê? Explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que neste caso, serão parte integrante do ato. É a chamada motivação aliunde ou por referência. Olha só, o que diz isso aqui, esse parágrafo? Primeiro, os outros parágrafos não são tão importantes, então a gente vai ver aqui. Veja, é muito comum, às vezes, antes de decidir, sei lá, o cara que vai decidir, o chefe da repartição, ele tem competência para decidir. O sujeito pediu uma licença para fazer um curso, tal, ele tem dúvida se aquele cara tem direito ou não àquela licença. Ele manda para o setor jurídico. O setor jurídico emite um parecer de 747 páginas, 747 laudas, dizendo que aquele sujeito, Joãozinho, que pediu a sua licença, tem direito a essa licença sim. Ora, basta o chefe da repartição, que é quem vai decidir se vai conceder ou não a licença, dizer, de acordo com o parecer tal, concordo com o parecer, defiro a licença. O ato está motivado, tá? Porque ele está baseado em um parecer. A motivação é aliunde, ou seja, está em outro local. Se você quiser saber o motivo, vai ler o parecer de 747 laudos para saber o motivo que levou o deferimento daquela licença, né? É a chamada motivação aliunde ou motivação por referência. Cai muito em prova, tá? Motivação por referência, ela é possível. É quando o ato que está sendo expedido, ele faz menção, né, a um parecer, a uma proposta, a uma decisão anterior, para tomar aquela decisão, né? Conforme o parecer tal, eu concordo, com a qual concordo, eu decido nesse sentido, tá? Motivação aliunde ou por referência, ela é sim possível, tá? Vamos agora avançar, pessoal. Esses dois parágrafos não são tão importantes, segundo e terceiro. Vamos avançar para o princípio da igualdade. Princípio da igualdade, pessoal, dos administrados em face da administração pública. O princípio da igualdade também é conhecido como princípio da isonomia. Lembrar que a isonomia ou igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, né? Igualmente os iguais na medida de sua igualdade e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Muita gente às vezes erra porque acha que isonomia é só tratar igualmente os iguais. Não, o tratamento desigual dos desiguais também é isonomia no seu aspecto, né, material, né, porque existe a igualdade, a isonomia formal e a material, né, aquela em que se faz uma distinção. Olha só, todos devem ser tratados igualmente na medida em que se igualem e desigualmente na medida em que se desigualem. A lei, pessoal, ela pode discriminar, dar tratamento diverso às pessoas, sim,
né? Faço a pergunta, pode sim, desde que essa discriminação seja razoável. Então, veja só, nós sabemos nos concursos públicos, né, que às vezes se exige ali uma idade mínima, uma idade máxima. Por exemplo, no meu concurso de juiz, se exige uma idade mínima de 25 anos. Ora, mas isso está na lei, né? É uma distinção razoável? Eu entendo que sim, né? Tem que ter uma certa maturidade. Alguns falam que poderia ter ser mais, mas tudo bem, está lá 25 anos. Veja, nós temos ali um critério de distinção, né? Porque um sujeito com 20 anos formou em direito, mesmo que ele tenha uns 3 anos de formado, ele não vai poder prestar o concurso público, né? Pode até prestar o concurso, mas não vai poder assumir ali o cargo. Então veja que distinções têm que estar em lei e essa distinção tem que ser razoável do ponto de vista de concurso público. Às vezes é comum cair na prova assim, pode ocorrer a exigência de idade mínima no edital do concurso. Não, no edital não. O edital é um ato administrativo, né? Essa exigência tem que estar em lei e ela tem que ser razoável, ela tem que ser justificada pelas atribuições do cargo. Eu me lembro uma certa vez, caiu lá no órgão que eu trabalho, né? No órgão jurisdicional que eu estava, numa determinada vara da Justiça Federal, e caiu para mim um mandado de segurança que o sujeito queria prestar um concurso, se eu não me engano, era para a banda do Exército, algo assim. Ele queria entrar na banda do Exército e tinha uma idade, né, para ser músico do Exército, ser músico. Ele tinha uma idade máxima, se eu não me engano. Tinha uma idade máxima, exatamente. Uma idade máxima de... Não me lembro agora qual era essa idade. Esse sujeito tinha 2 anos a mais do que aquela idade. E aí, no caso, eu acabei concedendo a liminar, entendendo que naquela situação, para a atuação que ele ia ter, não teria muito sentido aquela idade mínima, tá? Então, para que aquela distinção seja razoável, tem que se justificar pelo cargo. Por exemplo, idade para policial, normalmente tem uma idade máxima, né, para determinadas polícia militar, por exemplo, porque o sujeito vai ter que ter um vigor físico, correr, né, atrás de vagabundo, de pau, não sei o quê, de criminosos. Então tem que ter esse vigor físico, né? Então tem a questão da idade, tá? Então veja só, mas tem que estar em lei, tá? Não pode ser uma limitação que não esteja em lei. Ora, o limite da idade para inscrição em concurso público está aí na súmula 683 do STJ, tá, pessoal? Só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado, ou seja, tem que ser razoável, pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. E a gente coloca aqui, assim, a imposição de idade tem que ser razoável, relacionada também ao desempenho das funções, tá? Então, muito cuidado com isso, tem que ter a lei prevendo essa diferenciação. Eu gosto desse tipo de coisa porque é comum cair, às vezes cai no constitucional também, cai em direito administrativo, porque as matérias, na verdade, direito é um só, né? Estão interligadas. Então, o princípio da igualdade, que nós podemos falar para você, é isso aí. Pessoal, vamos parar por aqui. Na próxima videoaula, nós daremos sequência. Segurança jurídica, tem mais alguns princípios para estudar. São muitos, são, mas eu estou indo assim, devagar, abrindo parênteses, dando exemplos, né? Lembrando mais uma vez, vou reforçar a questão do tempo de estudo, porque me perguntaram de novo, professor, 4 horas, às vezes eu não consigo essas 4 horas. Meu amigo, tente montar o seu ritmo inicial, tá certo? Lógico, cada um é cada um. Quando eu coloco um horário, um determinado, assim, uma ideia de um horário, é para que você tenha condição de passar, né? Se você está começando agora, não está conseguindo as 4 horas, vai devagar, né? Agora, é importante que você alcance no mínimo essas 4 horas diárias, né? Porque as matérias vão se incorporando, né? Uma a outra, vai incorporando uma coisa, incorporando a outra, vai misturar um monte de matérias. Então, só voltando aí à dica anterior, é importante que essas 4 horas seja a sua meta, tá? Professor, mesmo que eu estiver trabalhando, aí de repente um dia eu me enrolo ali, procura essa meta, né? Estude todo dia, né? Disciplina, responsabilidade e disciplina. Na verdade, pessoal, não é um sujeito ali que vai, não é o professor que vai te passar, é você que vai se passar. Você é que vai fazer a diferença. É você que vai ter que dominar, né? Ter um autodomínio, uma disciplina para estudar, né? Com frequência, com dia a dia. É um processo. Passar em concurso público não é um ato de um dia só, é um processo, né? Não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Então você tem que se programar. Estudar agora, dependendo do concurso, para daqui 6 meses. Tem concurso que você se prepara
por um ano, né? Ou mais, dependendo do concurso, né? Então, é importante que você tenha essa visão. Não vai se iludir, achar que não é aquela questão de estudo ali de prova de colégio, que você estuda no mesmo dia, na mesma manhã, faz a prova à tarde. Não é assim, tá? É bem diferente. Então é importante que você tenha ciência disso. Não é uma coisa mais difícil do mundo, né? Porque se fosse, nem tanta gente, né? Tem muita gente que passa. Não ia ser assim, mas você tem que ter disciplina, tá? Então por isso que eu falei a questão das 4 horas, que eu considero como um padrão razoável, ok? Pessoal, bons estudos, até a próxima.